A história começa na Ishigaya Arts High School, na cidade de Tóquio, conhecida como uma das melhores escolas onde jovens criadores talentosos trabalham duro em sua arte todos os dias. Escondido em um canto do prédio, o clima é um pouco diferente do restante das salas sérias. Dois estudantes estão tendo uma discussão muito barulhenta. O garoto afirma que é o vencedor, enquanto a garota de tranças rosas grita de volta dizendo que, na verdade, quem venceu foi ela. Os colegas observam de lado e acham a cena bem engraçada. Uma garota comenta que eles estão se encarando profundamente e outra acrescenta que os dois parecem muito apaixonados. Os rivais imediatamente se viram contra os amigos, gritando a plenos pulmões que eles definitivamente não estão agindo como um casal romântico. Isso acaba virando uma disputa completamente inútil, já que a garota de cabelo rosa acha que o garoto nem vale a pena namorar, porque os desenhos dele não são bons o suficiente para ela. Mais tarde, o garoto fica sozinho e começa a descrever em voz alta como seria sua namorada perfeita. Em sua mente, ele imagina uma garota fofa e inocente, completamente apaixonada por ele, que cheira bem e até o repreende de vez em quando. Ele fica extremamente específico em seu sonho, pensando até que essa garota ideal teria uma pequena pinta no peito. Para completar, ele decide que sua parceira perfeita precisa ser alguém que nunca teve um namorado em toda a sua vida. Justo quando ele está terminando seu discurso, a porta da sala se abre e a garota de cabelo rosa entra, pegando-o bem no meio daquele momento constrangedor. Ela é Riona Palada, uma garota que é colega dele desde o ensino fundamental, e pergunta com um olhar muito julgador por que ele está ali falando sozinho. Todo o mundo de fantasia do garoto literalmente se despedaça enquanto ele cai no chão, gritando que sua garota perfeita não passava de uma ilusão. Conforme o dia avança, os pássaros cantam do lado de fora do prédio da escola enquanto alguém chama toada para chamar sua atenção. O garoto se arrasta pelo chão, dizendo para ela não interromper sua meditação, mas ela pergunta com ceticismo se ele realmente está falando sério sobre aquelas ilusões. Ele insiste que essa é a realidade dele e que faz isso por um propósito maior, pois planeja se tornar um artista lendário, não importa o que aconteça. De repente, ele se levanta e grita que quer ser famoso para se tornar incrivelmente popular, deixando a garota completamente chocada. Ela aponta que ele não mudou nada desde o ensino fundamental e sugere que ele conserte primeiro o cabelo bagunçado, mas ele argumenta que outro artista deveria entender sua paixão. Ele explica que se um artista tem muitos fãs, pode agir como um completo esquisito que as pessoas ainda assim vão achar legal, embora ela ache essa lógica totalmente nojenta. Ele pergunta o que consertar o cabelo dele iria resolver, então ela questiona por que ele está tão deprimido e diz que o rosto dele está perfeitamente bem do jeito que é. O garoto fica em total choque enquanto o elogio ecoa em sua mente, fazendo o mundo ao redor parecer brilhar. Ele cora profundamente e pergunta, animado, se ela realmente acha que ele é bonito, o que a pega completamente desprevenida. Ela começa a gaguejar, chamando-o de idiota, dizendo para ele não levar aquilo a sério enquanto tenta esconder o próprio constrangimento. Mais tarde, o professor lembra a turma de que a avaliação final será amanhã e incentiva todos a continuarem desenhando até o último segundo. Enquanto os alunos trabalham duro, os professores percebem que os novos alunos do primeiro ano são incrivelmente talentosos neste ano. O garoto encara sua tela suando frio, percebendo que seu desenho está longe de estar concluído e que o tempo está acabando. Ele começa a esfregar freneticamente o papel com a borracha, mas acaba deixando o rosto do desenho ainda pior. Com lágrimas nos olhos, ele começa a se desmoronar e se pergunta se realmente tem o que é preciso para se tornar um artista lendário. A memória nos leva de volta a um parque ensolarado, onde um grupo de crianças se diverte e grita um apelido estranho para chamar a atenção de um certo garoto. De volta à sala de aula, o garoto se pergunta por que o chamam daquele jeito, enquanto um amigo implora para que ele redesenhe um desenho, já que o irmão mais velho roubou o último, fazendo-o sentir que deveriam realmente deixá-lo em paz. No fim, ele acaba cedendo
e desenha uma garota de maiô com uma velocidade impressionante, deixando todos os outros garotos da sala completamente chocados e hipnotizados pelo seu talento. Os garotos vibram enlouquecidos e o chamam de mestre da arte adulta, enquanto o garoto, com toda a calma, diz que o próximo desenho definitivamente não será de graça. Ao olhar para trás e lembrar daqueles dias em que era tratado como um artista superstar, ele pensa com tristeza em como realmente costumava ser um gênio. Agora, porém, ele está sentado na sala de arte, sentindo-se completamente sem esperança, afundando no desespero por achar que perdeu toda a sua habilidade. Ele olha para Tota, que está em seu cavalete, trabalhando diligentemente em sua própria arte, com a paisagem da cidade ao fundo da janela. Ele percebe que sempre que se sente assim, tão para baixo, Tota é a única pessoa que consegue fazê-lo se sentir melhor apenas por estar ali. Ele encara o rosto bagunçado e mal desenhado em sua tela, que não se parece em nada com a estátua que ele deveria estar esboçando. Um olhar tranquilo surge em seu rosto enquanto pensa que ver os desenhos de Tota é a única coisa que realmente consegue acalmar sua mente perturbada. Tota percebe que ele está olhando para ela do outro lado da sala mais uma vez e pensa consigo mesma que ele está sempre observando cada movimento seu. Ela começa a se perguntar se ele está sorrindo porque sua arte é realmente boa ou se existe outro motivo para ele olhá-la com tanta gentileza. Quando vê os olhos dele brilhando de admiração, ela engole em seco e fica incrivelmente nervosa sob aquele olhar. De repente, ela percebe que seu coração está acelerado, porque naquele momento ele parece muito mais legal e bonito do que nunca antes. Depois da aula, o garoto se espreguiça e decide ir para casa, pois está exausto. Mas ele para de repente ao notar um caderno de desenhos esquecido em um banco. Enquanto caminha pelo corredor, um som repentino vindo da segunda sala de pintura chama sua atenção e uma folha solta voa bem na frente dele, deixando-o suando e completamente confuso. Ele olha para o chão e fica chocado ao ver um desenho muito bem feito de seu próprio rosto encarando-o de volta. Ele pega o caderno e se pergunta quando ela poderia ter desenhado aquilo, notando com um pouco de vergonha que ela até incluiu seu cabelo todo bagunçado ao acordar. Ao folhear mais, ele encontra vários desenhos dele em diferentes situações, como acariciando um gato ou simplesmente relaxando com os fones de ouvido. Seu rosto fica completamente vermelho e ele fica sem palavras quando o peso do que acabou de descobrir começa a cair sobre ele. Ele observa a arte mais de perto e percebe que aqueles desenhos estão em um nível totalmente diferente do habitual, fazendo-o se perguntar se aquele cara bonito no papel é realmente ele. Ele começa a suar e entrar em pânico, pensando se isso significa que Tota está realmente profundamente apaixonada por ele, quando ouve alguém correndo apressadamente em direção à sala. De repente, Tota irrompe pela porta, completamente sem fôlego, enquanto o garoto congela no lugar e tenta parecer que não estava bisbilhotando. Ela olha em volta da sala com uma expressão de pânico até avistar seu caderno de desenhos ali mesmo, o que parece lhe causar um grande choque. Ela rapidamente pega o caderno, o aperta contra o peito e então se vira e sai correndo o mais rápido que suas pernas permitem. Enquanto ela vai embora, o garoto fica ali parado em completo torpor, incapaz de tirar os olhos dela enquanto desaparece pelo corredor. Ele permanece ali com o olhar vazio, se perguntando o que está acontecendo, enquanto ouve um forte baque ecoando em seus ouvidos. Ele segura o próprio peito e se pergunta por que seu coração está batendo tão forte e se esses sentimentos são realmente por causa dela. Ele observa ela se afastar e tenta se convencer de que não há nenhuma possibilidade de estar ficando nervoso por causa de uma garota como Tota. No fim, ele parece totalmente sobrecarregado e estressado, segurando a cabeça com as mãos enquanto sua mente luta para lidar com toda aquela confusão. O garoto imagina uma versão de Tota que é fofa e pura quando ela o repreende por gostar de garotas do tipo Gyaro e diz que ele só curte esse tipo de coisa. Enquanto ela se senta atrás dele e desenha seu retrato, o garoto começa a se perguntar seriamente se ela não está de fato perdidamente apaixonada por ele.
Ele nota como ela sempre cheira tão bem, o que a faz parecer ainda mais radiante e cintilante em sua imaginação. Ele pensa em como ela lhe lança olhares de nojo e o chama de nojento, mas percebe que esse hábito dela de repreendê-lo é exatamente o que ele gosta. Ele começa a se perguntar sobre a experiência amorosa passada dela, o que a deixa completamente confusa, com os olhos vazios. Ela explica toda sem jeito que com certeza já deram em cima dela antes, mas faz questão de mencionar que ela rejeitou todos eles, confirmando que nunca teve um namorado. Ele continua observando-a atentamente, esperando para ver o que vai acontecer a seguir. Nesse momento constrangedor, Tota se senta em um pequeno banco e se inclina para frente para trabalhar com cuidado em sua paleta de tinta. Ao se inclinar, a abertura de sua camisa revela uma pequena pinta preta bem em seu peito. O garoto se contorce em pura surpresa enquanto ele grita por dentro ao perceber que ela tem exatamente a mesma pinta com a qual ele estava sonhando. Ele começa a vê-la como uma deusa perfeita e radiante, que corresponde a todos os detalhes de sua garota ideal. Ele tenta se recompor, sentando-se sozinho e dizendo a si mesmo que isso não pode ser real e que deve ser apenas imaginação. Ele encara ainda mais aquele ponto, tentando se convencer de que, se olhar de um certo ângulo, talvez a pinta esteja apenas no pescoço dela. Ele tenta se manter calmo e diz a si mesmo que é definitivamente só uma marca no pescoço enquanto tenta recuperar o controle. Tota finalmente levanta os olhos do trabalho e pergunta, de forma desconfiada, o que exatamente ele está encarando com tanta intensidade. O garoto se assusta e tenta negar que estava olhando para ela, mas Tota apenas suspira e o chama de idiota, dizendo para ele parar de fingir. Tota aponta que ele está sempre olhando para ela e pergunta o motivo disso, fazendo o coração do garoto começar a bater descontroladamente de puro nervosismo. Os dois ficam sentados em um silêncio constrangedor enquanto o garoto luta para encontrar as palavras certas, até que finalmente gagueja que existe um motivo específico para o comportamento dele. Ele esconde o rosto corado atrás das mãos e implora para que ela não o faça dizer a verdade em voz alta, pois está envergonhado demais. Tota se inclina para frente com um olhar determinado e diz para ele falar logo, insistindo que já se preparou para qualquer coisa que ele esteja prestes a confessar. Ele começa a explicação dizendo que sempre que olha para ela, algo muito específico acontece com sua motivação. Ele finalmente admite que vê-la trabalhando tão duro faz com que ele sinta que também consegue dar o seu melhor, mesmo quando acha que todos na escola são muito mais talentosos do que ele. Tota solta um som confuso de incredulidade, enquanto o garoto percebe que talvez tenha sido honesto demais, fazendo os dois congelarem em choque. Ela interpreta mal as palavras dele e pergunta, irritada, se ele está basicamente dizendo que os desenhos dela são horríveis comparados aos dos outros. O garoto segura a cabeça em total pânico, se perguntando que diabos está dizendo, e tenta explicar desesperadamente que ela entendeu errado, enquanto ela o acusa de estar tentando arrumar briga. Ele gesticula com as mãos e tenta esclarecer que o esforço dela simplesmente o inspira e o faz querer melhorar sua própria arte. De repente, ele tira o celular do bolso e mostra a ela um desenho dele mesmo que ela fez, apontando para a imagem como forma de explicar seus sentimentos. Tota fica completamente mortificada e grita com ele por ter olhado seus desenhos pessoais sem pedir, exigindo saber por que ele colocou um dos desenhos dela como tela inicial do celular. Ela grita com ele e diz que as habilidades de desenho dele também não são tão boas assim não, então ele deveria parar de agir com tanto orgulho antes de chamá-lo de pervertido nojento e de gorila. Os dois ficam em completo silêncio enquanto Tota tenta recuperar o fôlego depois de tanto gritar, deixando o garoto refletir em silêncio sobre o momento caótico que acabou de acontecer. O garoto se vira com uma expressão séria e comenta que decidiu adicionar apenas mais uma condição específica à sua lista da namorada perfeita. Ele declara que quer alguém que seja realmente melhor em desenho do que ele.
enquanto a garota o observa com um olhar de total incredulidade, sem entender do que diabos ele está falando. Ela bufa e aperta com força sua ferramenta de arte, anunciando que, se algum dia fosse namorar alguém, também iria querer que essa pessoa fosse um artista de nível máximo, quase divino. Ela fica com os olhos marejados e cora, enquanto grita que definitivamente não iria querer namorar um artista medíocre como ele, deixando o garoto bastante chocado ao fundo. Do lado de fora do prédio da escola, os pássaros cantam tranquilamente, até que uma mão de repente agarra um pedaço de carvão com uma enorme explosão de energia. Os dois começam a desenhar em seus cavaletes em velocidade impressionante, dizendo a si mesmos que com certeza vão encontrar um jeito de vencer. Com fogo intenso nos olhos, ambos erguem seus carvões e juram que vão se tornar muito melhores do que todos os outros.